onde que eu tava? Eu tava contando Que da tu é o doença, follow. pô. Não contei da doença. Ah, é verdade, tá. Do pânico. Da onde que saiu a doença? Eu já dava aula, então das 7 da manhã até meio-dia, mais a stream. Então, às vezes eu ia virado, quando dava meio-dia eu tinha que dormir. E aí, qual que é o problema de dormir? Dona Loló, Jurandir, programa policial torando na sala, uma barulheira, quarto quente, sem estar escuro. Toda hora eu acordava. Que merda. Como é que acorda? Não era assim, não? E aí... Não sei, ué. Era assim, velho. Aí tinha que vir fazer a live. Logo em seguida, Sem entendeu? dormir direito, fudidaço. 8 horas. Tanto que quando eu fui na psicóloga pela primeira vez, eu falei sobre isso pra ela. Ela até falou assim, olha, não começa 8 horas. Começa 8h10, começa 8h15, começa antes, entendeu? Porque você tá com uma paranoia com essas 20 horas aí. 20 horas. Aí eu falei, pô, será que é mesmo? Então vou dar uma maneirada. Vou começar 21, vou começar 20h30. Quebrado só pra não dar o gatilho psicológico. É, porque o problema foi que eu comecei a ter medo, assim, pelo menos a teoria que eu formei na minha cabeça foi começar a ter medo de mandar recado. Se uma pessoa mandasse eu mandar um recado, tipo, o Monark viesse aqui em mim e falasse assim, ó, vai ali e manda um recado pro Jean. Aí vinha o pânico. Eu chegava lá no Jean e travava. Queria correr. Por que mandar recado especificamente? Hã? Por que isso? Então, aí eu não sei por quê. Porque devido a esse ambiente, né? Que onde eu não fazia exercício, onde eu não dormia, aonde... Trabalhava que nem um condenado. Trabalhava que nem um condenado e tudo, o que acarretou? Certo dia, fui aplicar uma prova na escola que eu dava aula, aplicava a prova de uma matéria só na escola inteira de uma vez. Então, por exemplo, se hoje era matemática, era matemática. Então, tinha 6 turmas do segundo ano. E todo dia eu entrava naquelas turmas. Era 6 turmas, 6 aulas. Uma aula em cada uma todo dia. Então, era 30 aulas na semana. Todo dia eu via a cara de todo mundo, todo dia eu tava lá. Então, não tem como eu entrar lá e ficar com medo de falar em público. Me deu medo de falar em público. Me deu medo de ficar lá e querer correr. Era um saco ser professor com os moleques no colégio? Não, era tranquilo. Você gostava das aulas? Foi meu sonho. Quando eu passei no vestibular para várias engenharias. Na federal. Em várias federais. Então, eu larguei mão de fazer engenharia para ir fazer matemática. Tanto que eu saí de casa para poder ir fazer matemática. Porque minha mãe ficou com raiva, meu pai ficou com raiva, entendeu? Porque todo mundo queria que eu fizesse engenharia. Foi quando eu fui morar na casa da minha avó. Que, aliás, eu fui morar na casa da minha avó, era no quarto do lixo, que eu esqueci de falar pra vocês. Minha avó era acumuladora. Caralho, que bad vibes. Direto, só tinha... Não era bem iluminado, era um lixo. Tinha a Dona Loló vendo... Como é que é? Não, Chumbo nessa grosso. época eu já tinha limpado já. Nessa época eu já tinha limpado o quarto. Mas na época Ela que eu fui deixou morar brigando com o ela- Jurandir. Quem é acumulador não deixa mexer. Não, ela não deixou. Ela foi ficando fraca da cabeça. Entendi. Ela foi ficando fraca da cabeça. Tanto que eu até reformei a casa dela, depois que eu comecei a ganhar dinheiro, entendeu? A casa dela caiu os pedaços. Eu reformei a casa Ela tá dela viva ainda? todinha. Tá viva. Ah, legal. O Jurandir que morreu recentemente. Meus pesos. Mas aí... ela agora, ela fica... Tá com a cabeça meio fraca, né? Ela fica falando, perguntando, cadê ele? Cadê o Jurandir? Aí você vai explicar que morreu, ela vem e chora. Caralho. Melhor falar Ela outra tá com coisa, Alzheimer? então, né? Fica parecendo que tá com Alzheimer. Talvez Mas sim, a esteja. gente já levou pra fazer os exames, Não não tá? fala que não é nada, entendeu? Que não tem nada. Mas aí é estranho, né? É estranho, caralho. porque parece Alzheimer. Né? É estranho. Aí, voltando na história da escola. Só prova de matemática. 6 turmas. Eu não dou conta de ficar em 6 turmas, óbvio. Então, o professor daquele horário ficava naquela turma. Tá. Sabe-se lá Deus o que aconteceu com a minha prova, porque eu entreguei bonitinha, tava bonitinha a prova. Uma questão, tinha lá, sei lá, 2 elevado a 3. E muito provavelmente na hora de colocar no Word,
de passar para um computador pro outro, era uma versão diferente, desconfigurou o negócio tudo. A coordenadora não olhou, imprimiu o negócio tudo, liberou para todo mundo. Começa a prova, um levanta a mão. Ó, essa questão aqui tá assim, sem assado. Eu falei, caramba, velho, vou ter que passar em todas as salas e vou ter que anular a questão. Peguei a prova, fui passar, né? Passei na primeira turma. Ó, gente, seguinte, aconteceu tal e tal coisa nessa questão aqui e tal, blá, blá, blá. Aí fui pra outra sala, uma terceira sala. Que assim, né, na verdade seria a segunda, né? Porque a minha eu já tinha falado, fui pra uma primeira, saí da minha, fui pra uma primeira, cheguei, pedi licença pro professor e tudo, entrei. Cheguei nessa próxima sala, pedi licença pra professora, entrei, que geralmente a gente não fica 2 professores dentro de uma sala, é um só. E tal, comecei a falar pros alunos, ó, tal questão tá errada, assim, assado. E os alunos, parecia que eles se remexiam assim, ó. Sabe quando você tá com aquela vontade de cagar assim, e a conversa não para, e você, porra, tem que cagar, cara, nossa senhora, né? Já Se tá, tu quiser cagar, fica à vontade, só já ir. tá saindo ali, batendo na porta. Eu, geralmente, quando eu cago fora do vaso. Tem um meme aí do Cara, caga fora do vaso. Tudo bem, pode cagar, a gente tá acostumado a pegar a bosta do Ig. E aí, cara, Serginho tá, no caso. não né? sei, né? sem Serginho brincadeira que ia nenhuma, pegar. pô, parecia que os alunos, todo mundo ia levantar a mão. E eu falei assim, cara, eu não vou responder esse povo aqui não. E começou a dar taquicardia. O medo mesmo de falar em público. Medo de falar em público eu acho que todo mundo conhece, né? É uma das maiores fobias que tem, o medo de falar em público. Eu mesmo, antes de ser professor, eu tinha medo de falar em público. Começou a dar aquele medo, sabe? E começou a travar e minha voz não saía. Começou a não sair. Eu falei assim, pô, vou anotar a questão que é aqui no quadro, vou virar e vou sair fora. Porque os alunos, parecia que eles tinham virado zumbi, pô. Que ia todo mundo levantar assim e vinha pra cima de mim. Então tu tava realmente numa crise. Foi, ali, tipo, foi. Aí eu peguei, escrevi no quadro e saí correndo da sala. E o povo tava tudo com a mão assim, ó. Porque era a sala mais, assim, exigente que tinha, sabe? Que o pessoal tirava as melhores notas e tudo. Aí lá era no segundo andar, tinha umas grades assim que você encostava e olhava lá embaixo, né? Olhava o pátio assim da escola. Eu fui, encostei na grade e puxei o ar, né? E parecia que eu ia morrer, pô. Parecia que eu ia morrer. E aí eu olhei lá embaixo, assim, parecia que eu fui lá embaixo, assim, que eu fui no chão e voltei. Aí eu falei assim, gente, que é isso? Que é isso? Aí eu fui e comecei a respirar de novo, respirar. Falei assim, não é nada não. Ou então aquela professora, que a professora lá tem alguma coisa com demo. Fez uma macumba brava. Aí eu falei, pô, vou entrar na próxima sala. Se não acontecer nada, porque, pô, a culpa da professora que tava lá. Porque não tinha nada de diferente na sala, entendeu? A única coisa que tinha diferente era quem? você. Era a questão que Não, tava... eu entrava lá todo dia, Monark. Mas você tava diferente, você tava se sentindo Eu tava diferente, mas aí eu queria colocar a culpa em alguém. Sim. Quem tava lá responsável pela sala era culpado. Aí fui e entrei na sala. Entrei na sala e tal, comecei a falar, olha, pessoal, deve ter tido um erro e tarará. Falei, belezinha. Saí alegre, né? Falei, pô, tô curado. Tô curado, entrei na outra sala, falei e tal. Quando bateu o sinal, os professores, por incrível que pareça, é igual os meninos. Sai todo mundo correndo, né? Jogando as coisas dentro do armário, já entrando dentro do carro e indo embora. Eu entrei dentro da sala dos professores. Alguns professores já tinham pegado as provas e já tinham chegado lá primeiro. E eles estão tudo no armário, né? Aí eu falei assim, gente, olha, aconteceu tal e tal coisa. Assim, assado, comigo. Cagaram. Cagaram. Passa um tempo, alguns dias, que eu tô entrando no banheiro dos professores assim, né? Tinha um banheiro só separado pros professores. A professora vem e me cata pelo braço assim. Eu falei assim, que isso, né? Ela falou assim, vem aqui no canto aqui. Esse negócio aqui, esses professores aí, todo mundo toma remédio. Entendeu? Isso aí que você tem aí, isso aí é síndrome do pânico. Eu não quis falar pra você lá na hora, mas você tá com síndrome do pânico, isso aí. Caralho. Vai olhar isso lá. Eu falei assim, não é síndrome do pânico não, pô. Tinha alguma coisa lá naquele dia, lá naquela sala lá, porque não aconteceu de novo. Tô tranquilo. Passou, né? Chegou outro dia,
Coordenadora chega na porta da minha sala. Ó, seguinte, professor tal faltou, aconteceu não sei o que lá com ele, eu preciso que você vá em outra turma e passe uma atividade lá para eles. Como já era o cronograma, né, da aula, eu tava fazendo atividade naquela turma, na outra turma ia fazer a mesma atividade. Falei, pô, então vou lá, vou passar atividade para eles. Cheguei lá, parei na porta, voltei, né, a coordenadora tava descendo o segundo andar, né, voltei, corri atrás dela, peguei no braço dela, quase chorando, cara. Esse dia e ó que eu não sou de chorar, eu fiquei muitos anos na minha vida sem chorar. Nessa época mesmo, eu devia estar o quê? Há uns 5 ou mais anos sem chorar. Eu parei assim, igual um menino, sabe, fazendo pedido. Eu falei assim pra ela, vai lá na sala lá e dá o recado pra mim, tremendo, sabe? Ela olhou e falou assim pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei, não, eu não dou conta de entrar lá na sala, não. Falou, não, mas o que tá acontecendo? Alguém lá falou alguma coisa pra você? Alguém fez alguma coisa? Eu falei, eu não sei porque eu não dou conta de ir lá dar o recado, não. Caralho, que doideira. Que doideira.